lá. Vamos lá, gente. Só um minutinho. Eu perdi aqui a caneta. Achei. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre SAEB, IDEB e Fundeb. O Fundeb já na nova plataforma e com as novas modificações. Mesmo ele já tendo sido regulamentado, a gente não tem como trabalhar ele mais profundamente, porque as tabelas ainda não foram atualizadas, mas o que mudou no geral e os principais pontos que caem em concurso, a gente vai ver hoje aqui, rever, né? Porque a gente já viu e vamos rever. Vamos lá. E a gente vai começar pelo sistema de avaliação. Então, nós temos um Sistema Nacional de Avaliação, que ele é composto de todas as instituições de ensino, mas o que nos interessa, o que é objeto do nosso concurso e também do nosso fazer docente, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é chamado de SAEB. Então, o SAEB, ele vai avaliar a qualidade desta educação básica. E ela também, ela vai oferecer, ou seja, ela é um meio de se captar dados para a reformulação e o monitoramento das políticas educacionais, mais precisamente para a reformulação e a reeditação do Plano Nacional de Educação. Então, ela é quem vai ver se o que determina o plano está sendo cumprido pelas escolas, então ele vai dizer o que cumpriu, o que não cumpriu, o que eu tenho que modificar, o que deu certo, o que não deu certo. E quando eu falo sobre um sistema de avaliação, ele é um sistema bem complexo. Esse sistema ele é complexo porque ele não é feito somente de testes. Ele é feito de testes e questionários, porque ele não quer saber se o aluno sabe. Então, ele não quer saber o que a Andrea sabe. Ele não quer saber o que Joelma sabe. Ele não quer saber o que Cledson sabe. Ele quer saber, num contexto geral, como está o desenvolvimento do ensino em nível macro, escola, meso, estado, e, aliás, micro, escola, meso, estado e macro, nacional. Então, ele não se interessa, não me interessa o resultado de um aluno. Ele quer o resultado de um conjunto de alunos. Então, eu vou ter o IDEB da escola, eu vou ter o IDEB da cidade, do sistema de ensino como um todo, da cidade, e vou ter também o do estado e o nacional. E cada um desses, eles vão ser diferentes, eles não vão ser o mesmo. Porque eu tenho o nacional, que ele é feito e tirado um parâmetro nacional, eu tenho um estadual, dentro do estado eu tenho um para cada cidade, porque eu tenho um plano nacional de educação, eu tenho um plano estadual de educação e eu tenho um plano municipal de educação. E o SAEB, ele vai ver a política em todas essas instâncias. Então, eu tenho questionários. Então, eu tenho questionários. Esses questionários, eles são respondidos tanto pelo aluno, como pela escola, pela direção e pelos professores. E ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele vai diagnosticar, então, ele vai fazer um diagnóstico de um contexto de produção dos resultados de desempenho, não individual, e sim de um conjunto de indivíduos. E ele vai subsidiar a formulação e reformulação, como também o monitoramento da política educacional. Por isso que ele é feito a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos eu tenho um teste e eu comparo se esse sistema de educação e essa escola ela está evoluindo ou se ela está regredindo. Então, eu tenho como fazer esses parâmetros. Eu tenho como fazer um parâmetro em relação à minha própria escola, à minha própria turma, porque eu também estou vendo a minha avaliação enquanto professor. Se eu sou professora do 2º ano, eu vou também avaliar esse meu desempenho. Então, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, das instituições públicas e privadas. Ela tem um histórico. Esse histórico, algumas bancas gostam bastante de colocar. Então, ela é uma prova que ela começa a ser aplicada em 1990.
Só que os resultados, eles começam a ser divulgados em 1993, porque eu preciso de 2 edições para poder comparar se houve evolução, e a gente sabe que o SAEB 2019, ele sai o resultado em 2020. O de 2021 vai sair em 2022. Ele sempre tem de um ano para outro, até porque ele é aplicado entre outubro e novembro, já no finalzinho do ano letivo, e por ser aplicado no finalzinho do ano letivo, ele precisa de um tempo para compilar esses dados e analisar para poder soltar. Então, geralmente, entre abril e maio sai o resultado, às vezes até depois. Ele, a partir de 1995, ele inova com uma nova tecnologia, que ele vai chamar de TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. E o que é isso? Numa mesma prova, eu vou ter... Alguém entrou aí, gente? Não deu para ver, não, Xariga. Não, professora, também não. Eu não vi, não. Então, eu vou voltar lá, porque eu vi uma zoadinha. Não, ninguém entrou, não. Eu acho que foi de mensagem. Mas eu acho que se alguém entrou e não conseguir, ele fala com a Amanda avisa também, né? Então, dentro dessa tecnologia da TRI, eu vou ter, numa mesma prova, vários níveis de questão. Então, ela não é padronizada, um padrão único, quando eu vou ver a qualidade dessa educação. Então, eu tenho questões fáceis, médias e difíceis. Inclusive, eu tenho questões que elas são para não serem resolvidas pela maioria desses alunos, porque em cima disso que o INEP ele vai ver se esse aluno teve ou não o auxílio na resposta. Como assim, professora? Qual é o ideal de uma prova e a sequência das maiorias das classes? Os alunos, a grande maioria da classe, ele responde todas as questões fáceis. Outro percentual também grande, as medianas, e as difíceis eu tenho um pequeno percentual. E dependendo da turma, ninguém vai acertar essa difícil. Então, quando ele pega uma prova em que se acertou todas as questões fáceis ou difíceis e não se acertou todas as fáceis, tem alguma coisa errada nessa prova. Então, ela vai usar instrumentos de parâmetro que vai baixar a nota dessa escola. A partir de 2005, ela teve uma nova reformulação, ela passa a ser censitária, porque até 2013 ela era por amostragem, e a censitária é o quê? Todos os alunos matriculados no 5º e no 9º ano, eles passam a fazer parte dessa prova. Não esqueçam que só depois, o 3º e 2º ano, ele vem entrar no SAEB. Anterior a isso, ele era a ANA. Então, era uma avaliação à parte. Em 2013, a avaliação censitária ela também passa a contar para o ensino fundamental e médio. Aqui é médio, viu, gente? Está errado aqui. 2017, eu tenho uma ampliação do público-alvo dessa censitária. Eu vou ter escolas públicas do ensino médio, mas também eu vou ter a adesão de quem quer da privada. Então, em 2017, ele diz, olha, as escolas privadas que vão participar do SAEB, ela não vai poder ser mais por amostragem, ela tem que ser censitária. Por quê? Porque a escola, ela escolhia os alunos que iam participar. Então, escolher os melhores alunos. Quando ela passa a ser censitária, eu faço de todos. E a última modificação que teve foi a 2019, no qual ela aboliu todas as denominações que tinha. Nós tínhamos a ANA, que era a Avaliação Nacional de Alfabetização, que era feita no 3º ano. Ela, além de mudar a nomenclatura, ela também mudou o nome. Ela passou a ser SAEB 2º ano. A Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, ANESC, também conhecida como a Prova Brasil, que era dividida em Provinha Brasil e Prova Brasil. Provinha do 5º ano e prova do 9º. Agora ela também é SAEB 5º ano e SAEB 9º ano. E a que era chamado de SAEB, que era do 3º ano, é SAEB 3º ano. Então, agora ela tem essa identificação. Outra novidade, ela se mudou a matriz do 2º ano, mas se manteve, mesmo com a BNCC, as outras matrizes, porque ela precisava do fechamento do ciclo.
E que fechamento do ciclo é esse? Do Plano Nacional de Educação, que vai até 2014. Mas a próxima avaliação, provavelmente a de 2023, ela vai ter uma nova base, porque ela vai atender ao que diz os preceitos da BNCC. Mas, mesmo assim, as do segundo ano já estão alinhadas à BNCC, porque antes era do terceiro e do segundo. Como eu tenho uma nova base, então eu já alinhei. A ANE e a Prova Brasil, elas são aplicadas no ensino fundamental e médio, elas exploravam só língua portuguesa e matemática, só que na edição de 2019, ela já passou também a ser aplicada em ciências da natureza e ciências humanas. Então, quem é o público-alvo? Os sistemas de ensino e as escolas. Outra novidade do SAEB foi a inclusão da educação infantil nessa avaliação. Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas como é que um aluno da educação infantil, que ainda não está alfabetizado, ele vai fazer esta prova? Ele não vai fazer uma prova. Na educação infantil, ele vai avaliar infraestrutura e acesso. Se as redes de ensino eles estão ofertando, como diz a LDB, plenamente as vagas de 4 a 5 anos, ou seja, da pré-escola, certo? Principais novidades: ampliação do conjunto de alunos, turmas e escolas avaliados, avaliação mais ajustada das instituições de ensino médio brasileiras, encerramento do Enem por escola, redução do número mínimo de estudantes, que antes só podiam participar as turmas que tinham 20 alunos, agora é as turmas que têm, no mínimo, 10 alunos. E a possibilidade de adesão das escolas privadas. Só que essa possibilidade de adesão, ela é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque a legislação, ela diz que elas são obrigatórias a partir de 2019. Mas a portaria editada pelo MEC, que gerenciou 2019, ele continuou sendo por adesão, ou seja, ele feriu o que diz a BNCC. O que era de se esperar já, né? Que o pessoal não está olhando muito, não. As estruturas das avaliações dos testes, como eu falei, ele vai avaliar a partir dessa tecnologia TRI, que eu já expliquei como ela é montada. Então, no total, são 21 diferentes tipos de prova para cada série, mas isso não quer dizer que os alunos eles vão fazer essas 20, numa escola, seja aplicado os 21 tipos. Pode ser que numa escola eu aplique 2, 3 tipos, se eu tiver 2 segundo anos, 2 terceiros, 2 quintos, mas aquela turma, ela é um tipo só de prova. Na prova, o aluno tem 25 minutos para responder um bloco de questões de 10 minutos e 30 minutos para o preenchimento do gabarito, 10 minutos para responder cada bloco de prova, certo, gente? E 30 minutos para o gabarito. A estrutura da avaliação. Então, eu tenho um aluno, professor e diretor, ele tem a mesma estrutura e escola. O aluno, ele quer saber o perfil do aluno, nível de renda, estrutura familiar, hábitos de leitura, trajetória escolar, práticas escolares e cotidianas e expectativas. O diretor, caracterização sociodemográfica, e o professor, formação, experiência profissional, condição de trabalho, violência na escola, práticas pedagógicas ou de gestão, práticas e avaliação em políticas e programas de projetos. A escola ele vai olhar a infraestrutura, o estado de conservação, a segurança, a utilização desses espaços e as características gerais. Foi como eu falei, ela é uma avaliação bem complexa. A gente sabe que a qualidade social da educação, ela não só depende do fazer desse professor. Ele tem outros fatores que vão influenciar diretamente e indiretamente essa qualidade da educação. E isso o SAEB ele faz e faz bem. Então, público-alvo. Escolas públicas de zonas urbanas e rurais, com mais de 10 alunos, matriculados em cada uma das etapas.
Escolas urbanas e rurais, com mais de 10 alunos matriculados em cada etapa. Ele vai falar de terceiro ou quarto ano do ensino médio. O quarto ano não é tão comum, gente, mas o ensino médio ele pode ser dividido em 4 anos. Vai depender do sistema de ensino. E nessa composição do novo ensino médio, o ensino noturno, obrigatoriamente, vai ser um ensino de 4 anos, porque não tem como eu cumprir uma carga horária maior do que as 2.400 horas em 3 anos. 2.400, estou fazendo a conta. Também tem uma amostragem das escolas privadas. Então, a escola privada que cai no sorteio, ela tem que fazer essa avaliação e ela tem que ter também mais de 10 alunos, certo? Só que ela pode... E também tem o seguinte, tem a amostragem das escolas privadas e a escola privada que quiser participar, ela também pode participar sem estar dentro da amostragem. Se a minha escola ela achar por bem, eu, enquanto proprietária de uma escola, quero ser avaliada pelo SAEB, porque eu quero saber em relação às escolas privadas do país por amostragem ou as públicas da minha região, como eu estou no SAEB, eu também posso aderir. Não participam. Nós também temos as turmas que não participam. Como eu falei, se o mínimo é 10 alunos, então as turmas com menos de 10 alunos, elas não são avaliadas. Turmas multisseriadas e turmas de correção de fluxo. Então, algumas modalidades, elas também não participam. A educação especial exclusiva, aquela escola que é só educação especial, ela não participa, até porque esse menino vai ser avaliado, mas lá na escola regular. A educação de jovens e adultos, o ensino médio na modalidade normal e as escolas indígenas que não ministrem o ensino em língua portuguesa. Porque cabe às escolas indígenas elas optarem se a primeira língua é a língua materna ou a língua portuguesa, certo? Então, para que sua escola ou sua turma ela não participe, que elas estão dentro dessas condições, eu tenho que como é que se diz? As secretarias estaduais, elas têm que informar até o dia 31 de maio quais escolas e quais turmas não vão participar do SAEB, porque estão dentro dessa perspectiva de não participação. Deixa eu olhar aqui se tem alguém falando no WhatsApp. Não, tem não. Não é da turma de vocês, não. Então, a exigência para participação. Escolas públicas, obrigatórios. Escolas privadas, elas eram facultativas e elas passaram a ser obrigatórias a partir de 2019. Então, realizar o correto preenchimento dos dados declarados no censo da educação básica no ano de avaliação, ou seja, se eu tenho uma escola que elas abre agora, eu montei uma escola pública, ela abriu em uma determinada cidade. No ano de 2021, ela não faz o SAEB. Por que ela não faz o SAEB? Porque o SAEB ela vai pegar os dados do censo do ano anterior. Então, não tem como não fazer. Então, está declarada no censo do ano anterior. Foi o que eu falei. Vamos lá. Então, como eu falei, as principais mudanças foram na nomenclatura. Então, agora, todas passam a ser SAEB. E o que determina vai ser o ano. A identificação das avaliações do SAEB será por etapa da educação básica. Então, eu tenho SAEB do segundo ano, SAEB quinto ano, SAEB nono ano. Então, no ensino fundamental, eu tenho 3 avaliações. Eu tenho uma no início da primeira fase, uma no final da segunda fase e outra no final da segunda fase. E a inclusão da educação infantil, porque ele diz assim, eu vou abranger todo o percurso formativo desse indivíduo, desde o momento que ele entra na educação, e na educação que ela é obrigatória a oferta, e qual é a obrigatória a oferta? Dos 4 aos 17. A nova estrutura, acesso e oferta à creche e pré-escola, educação infantil, o ensino fundamental, segundo, quinto, nono ano. Acesso, oferta dos estudantes, professores e direção.
ensino médio, acesso, oferta, também estudantes, professores e direção. Alguma dúvida, gente? Falem agora ou se calem até as questões. Não, chefe, não. Vamos lá, Vamos nas questões. Vamos nas questões. E nós temos o IDEB. O IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Esse índice, ele vai depender de duas coisas bem pontuais e também muito importantes para a política educacional, que é a avaliação, eu ainda deixei aqui Prova Brasil, do SAEB, e a taxa de aprovação, ou seja, o fluxo escolar. Ou seja, ele tem como base o SAEB e o censo escolar. A gente viu que desde 1990 nós temos o SAEB, mas o IDEB ele vem bem depois, ele vem já em 2007, após a LDB. E o objetivo dele é reduzir o risco de accountability. Accountability é um termo da administração que ele vai dizer o seguinte, que a gente não pode avaliar uma escola nos mesmos moldes de uma empresa. Porque os problemas das empresas, das indústrias como um todo, eles são pontuais. Eu posso ir ali, não, o meu problema é que eu tenho um maquinário que está defasado. Então, eu compro o maquinário. Já melhora. Não, o problema é de formação do pessoal para trabalhar com esse maquinário. Ou eu demito, ou eu dou formação. E ele vai dizer que na educação não é assim. A educação, ela tem um conjunto de coisas. Então, eu tenho que saber se tem acesso e permanência, eu tenho que saber da formação inicial e continuada desse professor, eu tenho que saber das práticas de gestão dessa escola, se elas auxiliam ou não esse processo de ensino-aprendizagem, eu tenho que ver a estrutura dessa escola. E quando eu falo de estrutura, eu falo da estrutura física da escola, mas também dos equipamentos que tem essa escola. Tudo isso, ela vai impactar diretamente o desenvolvimento da educação. Por outro lado, a gente sabe também que a cultura e as práticas familiares, elas também vão interferir nesse desenvolvimento dessa educação, porque a visão que um pai e uma mãe têm de educação, ou seja, a cobrança que ele faz sobre esse padrão de educação e sobre levar esse filho para a escola e acompanhar esse processo, ela também vai impactar no desenvolvimento dessa educação. Então, ela não pode nunca ser vista enquanto empresa. Ela vai ter um objetivo geral, que é atingir até 2021 os resultados da OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. OCDE. Vou até olhar aqui. Deu um branco agora. Vamos lá. Fosse na sala de aula, eu pedia para vocês verem. OCDE, sem internet. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela tem como foco a leitura e matemática e a taxa de repetência. Este ano, o IDEB não viu a evolução, não mediu em ciências naturais e ciências sociais aplicadas. Aliás, a última avaliação em 2019, mas a partir de 2022, provavelmente a gente vai ter, porque a gente já entrou já foi feita a avaliação, e ele vai fazer as suas projeções, que ela vai tentar materializar em objetivos. E aonde estão esses objetivos? No Plano Nacional de Educação. Então, a meta do IDEB para 2021 era uma taxa de promoção. O que é taxa de promoção? É que não houvesse retenção desse aluno em 96%, porque é o que os países da OCDE hoje têm. A gente melhorou muito, mas ainda a gente não chegou. E a gente tem outra coisa. Nas séries que a gente chegou a 96% de promoção, nós estamos abaixo na taxa de proficiência. E o que é a taxa de proficiência? Ele vai analisar o desenvolvimento, as capacidades e habilidades em leitura e escrita em
língua portuguesa e matemática. Então, na meta do PNE, nós vamos ter 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021, que é onde a gente vai fechar o ciclo de avaliação do PNE 2014. Então, eu tenho para cada uma das etapas, eu tenho uma meta diferente a bater. Essa meta, ela é a nacional. Então, eu vou ter anos iniciais, ela vai começar em 4,9, 5,2, 5,5, 5,7 e 6. Anos finais, 4,4, 4,7, 5, 5,2 e 5,5. Ensino médio, 3,9, 4,3, 4,7, 5 e 5,2. Gosta de cair esses percentuais, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem mais ou menos como diferenciar mesmo não decorando. Como é que a gente faz isso? Anos iniciais é sempre maior, à medida que o aluno vai adentrando a educação básica, a meta do IDEB ela vai caindo um pouco. E como eu falei para vocês, eu tenho um IDEB também na Paraíba. O IDEB da Paraíba ela é diferente do IDEB nacional. Então, ó, os anos são os mesmos. Deixa eu tomar água. 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, ou seja, sempre anos ímpares. Então, eu vou 4,1, 4,4, 4,7, 5 e 5,3. Ensino fundamental, aqui é anos finais, que eu acabei não passou batido. 3,4, 4, 4,2, 4,5 e 4,8, e ensino médio, 3,2, 3,9, 4,3, 4,6 e 4,8. Aí você diz assim, mas professora, eles são abaixos, porque ele vai analisar o estado, ele está mais de acordo com a nossa realidade. Já o município, a gente vai ver que vai ser outro, vai ser município que vai estar acima do estado e tem município que vai estar abaixo do estado. Aí você diz assim, professor, nos últimos tempos está caindo muito o índice do IDEB nas provas. Eu vou ter que decorar todos os índices do IDEB? Não, a gente pode fazer por exclusão. Como é que eu faço por exclusão? Simples. Quanto maior o sistema de ensino, mais difícil de você administrar. Então, esse IDEB, ele nunca vai estar lá em cima. Os maiores IDEBs são as cidades menores. Sempre. Outra coisa, se o meu estado, o IDEB, for acima do nacional, ou a minha cidade, ela vai divulgar. Então, eu sei. Então, se João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia tivesse os maiores IDEBs do estado, ele estaria em toda a mídia, em toda a propaganda do prefeito. E nós vamos só dar uma passadinha pelo censo escolar, certo? O censo escolar, ele é regulamentado por uma portaria de 2007, que é a 316, e ele é realizado no âmbito das escolas da União, dos estados e do município, e ele é obrigatório para todas as escolas públicas e privadas, porque é em cima desse coeficiente que ele vai auxiliar, ou seja, que se vai calcular o IDEB, ele é essencial junto com o SAEB. A outra coisa que é essencial é que é em cima desse coeficiente, ou seja, da quantidade de aluno, que o Fundeb ele vai fazer a redistribuição da captação do dinheiro da cesta do Fundeb. Ela é feita per capita por aluno e é a partir desse censo escolar. Então, o INEP ele vai coordenar esse censo, então ele vai falar as diretrizes gerais, ele vai estabelecer os objetivos, ele vai definir os instrumentos de coleta, ele vai instituir os meios e programas necessários para a execução do censo, ele vai encaminhar os resultados preliminares e finais também para o Diário Oficial, para o Ministério da Educação,
para as escolas, e também ele vai deixar lá no INEP também disponível para quem queira consultar. Ele vai emitir os relatórios estaduais e municipais. Ele vai definir o prazo para a retificação das informações, porque quando ele emite esses resultados, e esses resultados chegam às secretarias, elas podem identificar erros, e ele vai dizer qual o prazo para você corrigir, porque a gente é humano, a gente pode errar. Ele vai validar esses dados e ele vai organizar e colocar esses dados à disposição da escola, como também avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário. Essa é o papel do MEC enquanto coordenador do censo. A responsabilidade da realização do censo é dos diretores da escola e dos dirigentes dos sistemas de ensino, como também dos gestores dos sistemas de ensino como um todo. Então, eles vão treinar os agentes, acompanhar e controlar a realização do censo, zelar pelo cumprimento das datas e da realização, e ele tem uma responsabilização solidária entre escola, sistema e, secretários de educação. E ela vai ter uma data base, que eles vão chamar do censo. Então, eu vou incluir no censo todos os alunos que se matricularam naquela escola até a última quarta-feira de maio, que é a última quarta-feira de maio, ela é denominada como Dia Nacional do Censo Escolar. Ele existe isso. Certo? Alguma dúvida? Não? Não, professor. Então, vamos para o mais pesado. Fundeb. Então, o Fundeb, ele houve algumas modificações, mas grande parte do Fundeb, ele ficou como estava, certo? Então, com a Lei 4.113, ele continuou sendo um fundo especial. Só que anteriormente ele era um fundo especial com vigência. Ele não tem vigência. Ou seja, ele passou de ser, ele era antes uma política de governo e ele passa a ser uma política de Estado. Ele vai para a Constituição. Então, agora o Fundeb ele é permanente. Mas ele continua sendo um fundo especial, ou seja, ele é a parte do que ele é um adeno a mais do que os estados, o município e a União têm que arrecadar para a educação. Eu tenho lá, eu acho que não me lembro qual é o artigo da Constituição, mas está lá. Ele vai dizer que o estado como um todo, ele vai ter que estados e municípios, eles têm que destinar 25% da sua arrecadação para a educação e a União 18%. Só que fora essa arrecadação, eu tenho o Fundeb, certo? O Fundeb é a parte, é uma complementação. Então, ele é de âmbito estadual e municipal, mas o que prevalece é o estadual, porque a maioria dos impostos que compõem a cesta de serviço, eles são estaduais, e eles são recursos financeiros, eles têm beneficiários específicos, que são os alunos, mas eles também têm parâmetros e mecanismos operacionais definidos em legislação específica. Então, o dinheiro do Fundeb, eu só posso aplicar naquilo que o Fundeb diz que eu posso. Então, eu não posso construir escola, mas eu posso reformar a escola. Porque se eu for construir escola, eu vou tirar lá do dinheiro da Constituição, do geral. E ele visa promover a inclusão socioeducativa no âmbito de toda a educação básica. Por quê? Porque ele tenta amenizar as discrepâncias estaduais de região, dentro do estado, assim, região nacionalmente, mas também dentro do estado. A gente sabe que tem município que arrecada mais, tem município que arrecada menos, tem município que quase não arrecada. Então, ele vem para suprir essa necessidade. Então, as principais características do Fundeb são recursos distribuídos com base na quantidade de aluno da educação básica, matriculado nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. O que é isso? Qual é a obrigação do município? Ofertar
prioritariamente a educação, o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino fundamental. Não é isso? Então, nesse âmbito, essa é a obrigação do município. Ele pode ofertar ensino médio ou superior, mas ele tem que fazer essa oferta plena, primeiro no ensino fundamental. Já o Estado, qual a obrigação do Estado? Com o ensino médio e garantir que os municípios façam essa oferta plena, ou seja, se o município dentro do Estado que não ofertar, porque não tem recurso, ou porque não quer, plenamente o total de vagas que é necessário para os indivíduos entre 4 e 15 anos, o Estado ele tem que suprir essa carência. Esse repasse de recurso ele é automático e ele tem a previsão constitucional na Emenda Constitucional 108 de 2020. E ele é regulamentado pela Lei 14.113 de dezembro de 2020 também. Nós temos uma composição do Fundeb, nós temos o que nós chamamos de cesta de serviços. Então, nós temos os principais impostos, e esses principais impostos, todo esse imposto, ele não vai para o Fundeb. Então, ele tem um percentual. Então, 20% de todos esses impostos, automaticamente, eles são reservados para o Fundeb. E o restante vai para as demais despesas do poder público. Então, que principais impostos são esses? O sobre transmissão de causa-mortes, o sobre o IPVA, que é o sobre propriedade de veículos, o ITR, o IPTU não está, é ITR, Imposto Territorial Rural. O município ele vai entrar com 20% do fundo de participação dos municípios. O Estado também vai entrar com esses 20% dos fundos de participação dos estados. Também sobre o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, que é o ICMS. Sobre os produtos industrializados, proporcional às exportações, que é o IPLEX-PE, e também o que eles chamam de Lei Candir, que é sobre a prestação de serviços interestaduais e intermunicipais. Então, eu tenho essa cesta de serviços e esse percentual ele também vai incidir sobre as multas e juros sobre esses impostos. Então, quando eu atraso lá o meu IPVA, e pago o imposto e eu pago o juro e multa dessa dívida, então os 20% também vão para o Fundeb. Também vai para o Fundeb o rendimento das eventuais aplicações financeiras com o recurso do Fundeb. Aí você diz, pode, professora? Pode. Eu posso aplicar o Fundeb. Então, no mês que sobra dinheiro, o Estado ou o município ele pode aplicar, só que este dinheiro só pode ser usado para a mesma finalidade do Fundeb. Então, antigamente o pessoal fazia o quê? As prefeituras fizeram muito isso, e o Estado, ele aplicava o dinheiro rendia, e quando o dinheiro rendia, esse percentual ele aplicava em alguma coisa que não era para a educação. Então, a legislação, ela fechou, isso eles fizeram com o Fundef. Então, desde que veio o Fundeb, ele disse, não, se há aplicação de recurso, o que se ganha com esse recurso, ele vai seguir as mesmas normas de aplicação gerais do Fundeb. E a complementação da União, certo? Sempre que o Estado ou o município ele não arrecada o suficiente para pagar as despesas fixas com a educação, a União vai complementar. Então, o Fundeb anterior, ele não falava do percentual de complementação, mas o novo Fundeb ele vai dizer que a complementação mínima da União vai ser de 23%. Ele houve também houve aquela guerra, né, que todos nós que estamos na educação pública fomos para cima. Então, continuou que a educação, que o Fundeb 100%, ele é para a educação pública, básica pública, e ele teve, e continuou aquelas mesmas características, aquelas peculiaridades. Então, ele pode ser também utilizado ele pode ser destinado a escolas confessionais, não, gente.
comunitárias, não é isso? E comunitárias e... Tem outra lá que daqui a pouco eu lembro. São 3. Eu já falei disso. Filantrópicas também. Muito bem, André. Eu sabia que você ia me socorrer nessa hora, porque você tem isso na ponta da língua. Eu sei. E filantrópicas. Ela pode ir para esses 2 tipos de escola. Então, antes a gente tinha um máximo que poderia ser aplicados para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, para a remuneração desses profissionais. Então, era um máximo de 60%. Ele modificou, ele disse que o mínimo agora é 70%. Então, tem um mínimo de 70%. Então, eu tenho 70% do Fundeb, ele é destinado a pagamento dos profissionais em efetivo exercício, ou seja, eu tenho que estar dentro da sala de aula. E ele também vai dizer outros profissionais da educação, porque ele fala de profissionais de magistério. Então, ele vai lá para a LDB, onde ela diz quem são esses profissionais do magistério. Eu vou ter professores em efetivo exercício, eu vou ter diretores escolares, eu vou ter também o pessoal de apoio dos laboratórios, eu vou ter o pedagogo, certo? E ele vai dizer que, no máximo, 30% para manutenção e desenvolvimento. Então, quem vai dizer o que é manutenção e desenvolvimento da educação vai ser lá o artigo 70 e 71 da LDB. Despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, ele é. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Realização de atividade meio necessário ao funcionamento do ensino. O que é atividade meio? Eu preciso de laboratórios, eu preciso de equipamentos e insumos nesse laboratório, e aquisição de material didático escolar e manutenção do programa de transporte escolar. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Aquisição de material escolar não é livro didático. O livro didático, ele é lei complementar específica para isso. Aquisição de material didático escolar, eu posso comprar paradidáticos, eu posso comprar para a biblioteca, eu posso comprar lápis, eu posso comprar caderno para esse aluno, mas livro didático eu não posso. É uma verba específica fora da educação. E manutenção dos programas de transporte escolar. Eu tenho também um programa de transporte escolar. Essa manutenção, ela pode ser feita com o dinheiro do Fundeb, mas eu não posso, por exemplo, comprar gasolina. Não posso. E nem posso pagar o motorista, porque ele não é profissional da educação. Não posso. Eu tenho uma verba específica para isso, que também é complementar da educação. Mas eu posso comprar pneu, eu posso consertar o carro, certo? Eu posso fazer isso. O que não é considerado manutenção e desenvolvimento do ensino. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Então, eu não posso tirar desse dinheiro, por exemplo, para o DED, aqui em João Pessoa. Eu não posso tirar, por exemplo, eu vou dizer, eu vou tirar desse dinheiro e vou financiar uma peça, e essa peça vai rodar nas escolas públicas. Não, porque isso é cultura, isso vem de outra coisa. Nem assistencial. Ou seja, o que é assistencial? O menino precisa de um óculos, o menino precisa de protetor solar. Então, também vai vir de outra fonte. Programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. O que eu quero é que acontecia? O prefeito dizia que tinha calçado a rua para melhor acesso à escola e tirava esse dinheiro do Fundeb. Ele não pode mais. Ou senão, ele implantava o saneamento básico daquele bairro para atender aquela escola. Atendeu? Atendeu. Ele pode retirar para ligar o esgoto
da escola para a rua, mas para fazer o da rua inteira ele não pode. Despesa com pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando é desvio de função. Por isso que hoje, quando a gente tira a gente é readaptado, ou a gente tira uma licença, eu tenho que comprovar. Então, quando eu sou readaptado, ele diz assim, tem que desenvolver um projeto na área de ensino, porque se eu for readaptado na secretaria, então o meu salário, ele vai ser pago de outra fonte de recurso, do funcionalismo público geral como um todo, e não com o dinheiro da educação. Então, a alimentação escolar, ela não pode ser retirada do Fundeb, ela é vedada, ela não é considerada MDE. A aquisição de gêneros alimentícios de qualquer espécie não é, mas é permitido eu comprar os utensílios, posso comprar panela, posso comprar fogão, posso comprar geladeira. A remuneração dos profissionais vinculados ao preparo da alimentação, merendeiro e nutricionista não pode ser retirado. A aquisição de materiais e utensílios necessários para o preparo do consumo, ele pode. Despesas necessárias, a adequação... Aliás, minto, gente, entrou agora. A remuneração dos profissionais da cozinha entra como manutenção e desenvolvimento. Desculpe. E também as despesas necessárias à adequação da cozinha. Ou seja, as cozinhas das escolas, elas têm que obedecer às normas da vigilância sanitária. Então, ela tem que ter, no mínimo, a partir de eu acho que é 1,40 m, é 1,60 m, ela tem que estar na cerâmica. Então, ela tem que ter geladeiras, a despensa, ela tem que estar de uma determinada forma. Quem faz isso é a vigilância sanitária. Então, eu posso tirar dinheiro do Fundeb, da manutenção e desenvolvimento do ensino, para adequar essa minha cozinha a essa exigência. É uma padronização, né? É uma padronização. Porque a gente, por exemplo, imagine uma escola, a gente tira pela casa da gente. Quando a gente... Lá na minha casa, no sítio, a gente tem uma casa e a cozinha ela não tem cerâmica na parede. Se a gente demorar a pintar, ela fica uma nojeira, não fica? Então, a vigilância, e aquilo, ela acumula micróbios. Então, é uma necessidade de ventilação nessa cozinha, de climatização, e também para como é que se diz, facilitar a limpeza. Então, tudo isso ela tem uma padronização. A vigilância sanitária de cada estado, ela diz como tem que ser, e as escolas elas têm que ser adequadas. Eu tenho instituições envolvidas, então eu tenho o INEP, o FNDE. O FNDE, ele entra com a formação dos conselheiros, a Secretaria do Tesouro, que é do planejamento, porque se eu tenho uma arrecadação de recurso, e a redistribuição é feita de forma automática para os estados e municípios, então é feito através dela. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são os bancos que vão gerenciar isso. O Ministério Público Federal e Estadual, que vão fiscalizar a arrecadação e a aplicação do recurso. O Tribunal de Contas também, a fiscalização, vai fiscalizar. E os Conselhos de Acompanhamento e Controle Nacional, os CACES, que são estaduais, e os governos municipais e estaduais. Os conselhos eu também tenho estadual e municipal. O INEP, qual é a atribuição do MEC? O MEC vai atuar através do FNDE e do INEP. O INEP ele vai realizar o censo. O FNDE vai fazer o apoio técnico acerca do fundo aos estados, Distrito Federal e município. Ele também vai montar os conselhos e as instâncias desses conselhos. Ele vai capacitar os membros, ele vai divulgar a orientação de dados, ele vai realizar os estudos técnicos com vista ao valor referencial por aluno, que foi também outra coisa, gente, que eu já ia esquecendo. Antes nós tínhamos o CAC, que era o valor anual aluno, era o cálculo anual valor aluno. Agora nós temos o VAR. O VAR é o valor anual aluno. Nós também vamos ter o valor aluno total e nós vamos ter também o valor aluno referencial.
E a complementação da União, desse mínimo de 23%, ele vai complementar em cada um desses cálculos. Então, ele para o valor aluno anual, que é o VAAF, é de 10% da complementação da União, daqueles 23%. O valor aluno anual, que é o VAAT, é de 2,5%. E eu ainda tenho o VAR, então, eu tenho que é de 2,5%. Certo? Ele vai fazer o monitoramento da aplicação do recurso e a avaliação dos resultados. O TCE e o TCM, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Município, na Paraíba nós não temos, mas nós temos municípios que têm. Ele vai fiscalizar o controle do Estado. Oi. Tem um aluno para ele vai entrar. Certo, eu vou lá. Gente, não está indo. Por que não está indo? Pronto. É o Emerson. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Então, vamos voltar lá, né? Vamos lá. Apresentação do slide. Ensinar. Então, eu tenho se a minha rede é estadual, quem vai fazer essa fiscalização vai ser o TCE, se for municipal, vai ser o TCM. Na Paraíba, como um todo, quem faz é o TCE, porque não existe Tribunal de Contas do município, certo? Ele vai fiscalizar a aplicação e o controle da aplicação desse recurso. E também vai analisar as prestações de conta. O TCU, ele vai fiscalizar e controlar as atribuições referentes ao governo federal. Ele vai olhar se o governo federal está fazendo a complementação e como ele está fazendo essa complementação. Então, a gente vê que o TCE é estados e municípios, o TCU, o que é a obrigação da União. Eu vou ter um conselho, esse conselho, eu tenho um conselho municipal e eu tenho um conselho estadual do Fundeb. Então, eu tenho atribuições desse conselho, então ele vai acompanhar e executar o controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Inclusive, ele vai emitir parecer sobre a prestação de contas do fundo destinado aos tribunais de conta. Ele é quem faz também ele vai supervisionar o censo escolar. E ele também participa da elaboração da proposta orçamentária anual. Ele acompanha a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Inclusive, ele recebe e analisa as prestações de conta. E nós temos a composição deste conselho. Então, ele pode ter mais membros, mas, no geral, ele tem que ter, no mínimo, 9. É de 9 a 11 membros. Então, eu vou ter 2 membros representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais um vai ser o representante da secretaria ou órgão equivalente. E pode ser qualquer outro servidor. Um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas de educação básica pública, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas públicas também, e 2 representantes do pais de aluno das escolas públicas e 2 representantes dos alunos das escolas públicas, sendo que um deles, obrigatoriamente, é indicado pela UNE. Alguma dúvida, gente? A gente vai para as questões. Isso aqui eu fiquei devendo a Clebson. Vamos lá, acertei alguma vez? Isso, professora. Clebson. Errado aqui. Isso é um mapa mental. Ele queria saber como era que constrói. Eu construo assim. Eu construo o meu na mão mesmo. Esse aqui eu fiz só para você mostrar, entendeu? Então, eu sempre coloco, Clebson, da educação. Então, da educação, título 1, ele vai me dizer o quê? Ele vai me dizer a que se destina essa educação e qual a concepção que esse documento tem da educação, porque aqui a gente está falando da LDB.
No título 2, eu vou dos princípios e fins da educação nacional. Nos princípios e fins, eu vou falar do dever, ele vai dizer que é um dever do Estado e da família, e vou falar dos princípios. Aí eu coloco, são 13 princípios, e coloco igualdade, eu já lembro que é igualdade de acesso, ou igualdade de acesso, eu vou ter liberdade, eu vou ter pluralismo, eu vou ter respeito, coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino em estabelecimentos educacionais, valorização do profissional em educação, gestão democrática na forma da lei, garantia do padrão de qualidade, valorização extracurricular, vinculação e valorização para o trabalho. Certo? E assim eu vou tomo a tomo. Eu vou pegando tomo a tomo e colocando os principais pontos. E vou colocando as palavras-chave do lado. Clareou como é que... Obrigado, professora. É assim que eu faço os meus Obrigado. mapas mentais. Se vocês quiserem tomar uma aguinha, certo? Então, é 2 minutinhos só enquanto eu boto as questões. Aí a gente volta. Quando todo mundo voltar, é só me falar que eu começo, certo? Vamos lá, podemos? As questões do SAEB, gente, que não são de 2020, eu fiz uma adaptação nela de acordo com a legislação vigente, certo? Eu vou tirar isso daqui, vou colocar o que está em PDF, porque eu posso riscar. Vamos lá. Então, nós vamos a partir da 60. Sessenta e um, aliás. Desculpe. Posso começar, pessoal? Respondam se está todo mundo aí. Pode sim. Pode, professora. Como eu venho dizendo a vocês, a gente nunca faz uma prova na primeira leitura, né? E se vocês tiverem dúvida, a gente retoma o que a gente estava discutindo. Então, qual é o 2020? É a 61. O material de vocês está 61 a 62. No meu tá 61. Então, vamos lá. A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas nas escolas públicas brasileiras. Se ele está falando da Provinha Brasil, gente, a pessoa compra um negócio para fazer e não liga. É terceiro ano. Se ele está falando da Provinha Brasil, é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas em escolas públicas brasileiras
em qual ano de escolarização essa avaliação é aplicada. Na realidade, ela era aplicada, né? Porque agora ela tem outro nome. Deixa eu ver se é aluno. Não. Então, se eu estou falando da Provinha Brasil, eu tenho a Prova Brasil, eu tinha a Ana, Provinha Brasil e Prova Brasil. Ela não mudou a nomenclatura? A Ana, vou botar até aqui. No caso é quinto ano, no caso aí, né? É. O ano que é o terceiro, né? A Ana, terceiro não, segundo, viu? Mudou o ano de referência. A Ana, ela passou a ser Saeb, segundo ano. Ele quer a Provinha Brasil. Ele botou aqui, ó, para confundir. A Provinha Brasil, ela é hoje o Saeb, quinto ano. Então, a Ana era o terceiro ano. Quando ela passa para ser Saeb, ela vem para o segundo ano. Letra C. Vamos lá. Saeb. O Saeb utiliza testes cognitivos a serem aplicados aos alunos dos respectivos anos avaliados e questionários impressos e eletrônicos a serem aplicados aos alunos, professores, diretores, secretários estaduais e municipais de educação que coletam informações sobre fatores socioeconômicos e de contextos que podem auxiliar a compreender o desempenho nos testes. Então, e essa fala está lá na cartilha do Saeb. E ele está falando dos questionários impressos. Nos questionários impressos, os professores não responderão. Informação básica, pessoais e profissionais e concepções. Está lá no questionário do professor? Tá sim. Hábitos culturais, condições de trabalho. Também, porque ele impacta. Formação profissional. Também. Clima A letra escolar. E. Muito bem, Andréa. Letra E. Clima escolar e práticas pedagógicas. Também. Gestão e participação. Condições de atendimento ao público-alvo da educação especial. Isso aqui, ela não vai estar no questionário do professor, ele vai estar no questionário do diretor. Educa 2020. A cartilha do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB 2019, é um documento que contém as principais características dessa avaliação. É o passo a passo para a aplicação dos instrumentos em suas escolas. Assinale a opção que está em desacordo com a cartilha do SAEB no que diz respeito às novidades previstas para a edição no referido ano. Então, ele quer a cartilha de 2019, já modificada. Vamos lá. Letra A. A participação amostral de turmas de escolas de educação infantil que forneçam informação por meio de questionário eletrônico. A educação infantil é o quê? Oferta e condições de oferta. E isso foi feito através de um questionário eletrônico mesmo. Está lá na cartilha. A participação de uma amostra de turmas do segundo ano do ensino fundamental na avaliação também é inédita, assim como a aplicação amostral de prova de ciências humanas e ciências da natureza a turmas do nono ano do ensino fundamental. Ela está em acordo ou está em desacordo? Bora, Joelma. Bora, Rodolfo, Cleidson. Viajei aí, vai dar uma cochilada aqui. Vamos lá. A participação de uma amostra de turmas do segundo ano do ensino fundamental na avaliação também é inédita. Vamos por partes. A partir de 2019,
Foi que a gente foi avaliar o segundo ano. É verdadeira ou falsa essa afirmativa? Verdadeira, porque em 2017 foi o terceiro ano. A partir de 2019, ela saiu do terceiro e veio para o segundo. Até aqui ela está certa. É inédita, assim como a aplicação amostral de provas de ciências humanas e ciências da natureza, a turma do 9º ano. Eu falei também. Sim, professora. Sim, também. Então, ela está certa também. Ele quer o que está em desacordo. Vamos lá. C. Outra novidade são os questionários eletrônicos para os diretores, secretários estaduais e municipais da educação e professores ou auxiliares da educação infantil. Eu Sim, esqueci professora. de falar, também sim, mas Verdade. se a de cima estava certa, essa daqui também está, né? Vamos lá. Pela primeira vez, os alunos com deficiência, transtornos globais ou específicos do desenvolvimento, síndrome ou outras necessidades especiais podem participar desde que estejam devidamente registrados no censo escolar e que componham a população-alvo de avaliação. É a primeira Eu vez? acredito que sim. Oi? Não. É A não. primeira vez, não. Não, é não. Esses estudantes, eles já vêm há muito tempo sendo avaliados. Agora, eles não são avaliados nas escolas que são apenas específicas para atendimento especial. Ele vai ser avaliado na sua turma de referência no ensino regular. Agora, se tivesse dizendo aqui que eles iam ser, como é que se diz, avaliados na escola de educação específica, como a gente tem o audiovisual, entendeu? Não, é na escola regular. Então, vai ser letra D. Também participam uma amostragem de instituições públicas ou conveniadas com o setor público, localizadas em zonas urbanas e rurais, que possuam turmas de creche ou pré-escola da etapa da educação infantil, apenas para aplicação de questionários eletrônicos a diretores e professores? Sim, também é correto. Alguma dúvida? Não. Posso ir para a próxima? 64. Ainda Educa. Peguei todas da Educa que tinha disponível, que era só quem tinha questão sobre o SAEB novo. O conhecimento de matemática no SAEB deve ser demonstrado por meio da resolução de problemas, e são consideradas capacidades como observação, estabelecimento de relação, comunicação, diferentes linguagens, argumentação e validação de processos. Os conhecimentos e as competências matemáticas esperadas para cada etapa estão indicados nos descritores da matriz de referência de matemática. Então, são descritores do tópico, tema denominado grandeza em medidas 5 do ensino fundamental, exceto. Esse tipo de questão não são todas as bancas que gostam, mas as bancas estão colocando cada vez mais. É uma questão extremamente complicada e que geralmente a gente faz por exclusão. Ou, quem tiver memória boa, vai ter que decorar todos os descritores. Vamos lá. Como é que eu faço esse tipo de questão? Eu tenho um aluno do 5º ano e eu vou fazer um parâmetro com os meus alunos, ou com meu filho, ou com meu sobrinho. Então, ele vai dizer exceto. Ele não quer o que está. Então, eu sei que só uma vai ser exceto. Eu vou olhar aqui o que é que tem de diferente. Então, letra A. Reconhecer a conservação, modificação de medida dos lados, do perímetro da área em aplicação, ou de redução de figuras poligonais usando malhas matriculadas. Estimular a medida de grandeza utilizando unidades de medidas convencionais ou não. Resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas. Quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilo, grama, miligrama, litro, mililitro. Estabelecer relações entre unidades de medidas de tempo.
resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Primeiro, eu vi Essa do tempo aí. essa do tempo, vamos lá. Sim. Eu vou ver o que ela tem de igual e vou analisar. Ela tem duas de reconhecer e tem de reconhecer a conservação e modificação de medidas dos lados do perímetro. Eu estou falando de 5º ano. O 5º ano, ele vai trabalhar com geometria plana ou espacial? Plana. Ele trabalha com volume, conservação de volume. Conservação de volume, eu só vou utilizar. Quando é que eu vou aprender a conservar, saber o que conserva o volume ou não? E medida também. O aluno ele tem condições de pensar abstratamente no 5º ano. A gente vai lá para Piaget. Tem não ainda. Então, ele não conserva. Letra A, né? Letra A. Tá vendo que dá para fazer por exclusão? Mas eu tenho que ir lá para conhecimentos pedagógicos, saber qual o nível de desenvolvimento do meu aluno, analisar questões por questões. Porque quando ele bota tudo aqui, olha, não é que todos os alunos vão saber disso, mas um ou outro vai saber. Mas a grande maioria ele vai trabalhar com metro, 1 quilômetro. Professor, e essa letra E? Porque resolver o problema envolvendo cálculo de perímetros de figura plana. O 5º ano, até o 5º ano, eu só trabalho com figuras planas. Ou eu vou trabalhar com medida e figuras espaciais, que são aquelas que a gente chama de 2D, 3D com volume, a partir do 6º, 7º ano. Então, figura plana, eu vou trabalhar desde o 1º ano, de diferentes maneiras, até o 5º ano. E eu vou continuar trabalhando também, mas a inserção de conservação que eu preciso, eu trabalho a partir do que eu chamo de geometria espacial, porque eu tenho que saber de conservação de medidas, eu tenho que trabalhar com abstração, e isso eu só vou trabalhar a partir do 6º, 7º ano. Então, figura plana eu trabalho sim. Agora, se ele tivesse debutado só reconhecer, estava certo. Mas eu não faço conservação no 5º ano. Porque aqui eu vou estar em geometria que a gente vai chamar espacial. Eu vou trabalhar com conservação de massa e também com volume. Não é isso, Rodolfo? Peguei, Rodolfo. Ok. Isso mesmo, tá certo. E outra coisa, gente, esse tipo de questão, ela vai cair, se eu estou falando do 5º ano, ela vai cair da professor de educação básica 1 ou educação infantil. Então, eu sei qual é o meu aluno. 65. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. E a mais, isso aqui tem que ser separado, e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira é coordenada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, legislação e documentos, e realização é realizada de forma descentralizada por meio de uma colaboração entre a União, os estados e os municípios. Essa questão eu só trouxe a vocês, porque é uma banca bem complicada. Ela tem erros grotescos. Aqui tem um erro grotesco. Ó. A questão vai terminar aqui, viu? Isso aqui está fora de contexto. De acordo com a portaria 316, de 4 de abril de 2007, julgue os itens como verdadeiro ou falso.
a gente viu tudo que tinha de mais importante dá para a gente fazer. Censo escolar, lei 65. Define e disponibiliza para os demais atores o cronograma anual de atividades, os instrumentos e os meios necessários à execução do censo, estabelece mecanismo de controle de qualidade da informação. É atribuição do INEP? É ou não é, gente? Eu acredito que sim. Sim, sim. A hora de errar é agora. Não esqueça. Eu não estaria, não. Hã? Eu marcaria, não. Estabelecer cronograma anual. É o INEP que faz. Lascou. Quem é que coordena, não é o INEP? Se o INEP coordena, ele faz o cronograma do censo. Ele diz quando é que o censo inicia e quando o censo termina. Ele diz que quando vai abrir o censo novamente para os ajustes e quando é que ele vai fechar. É o INEP que faz. Avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos e o aperfeiçoamento constante. É o INEP que faz? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdade. E nem é térmita dessa vez. Treinar os agentes que coordenarão o processo censitário nas respectivas escolas vinculadas. Quem treina é o INEP? Eu acho que é falso. Não. As secretarias são os sistemas, aliás, secretarias como um todo, mas são os sistemas de ensino. Falso. Zelar pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidas, bem como responsabilizar-se solidariamente pela veracidade dos dados declarados nos seus respectivos sistemas de ensino. É o INEP que faz ou é o sistema Não. de ensino? Sistema de ensino. Responder ao censo escolar da educação básica no sistema EducaCenso, responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas. É o INEP, é o sistema ou é a escola? A escola. A escola. Escola. Falso. Letra B. 66. Sobre os instrumentos de avaliação nacional do Brasil, identifique qual alternativa abaixo está incorreta. Letra A. Os instrumentos de avaliação nacional em curso na política educacional brasileira visam especificamente a realização de avaliação de diagnóstico. Já começou aí, ó. Verdadeiro ou falso? Essa daí é a incorreta, não é não? É incorreta. Então, não é só a realização de avaliação diagnóstico. Não, os instrumentos de avaliação nacional em curso na política educacional brasileira visam especificamente a realização de avaliação de diagnóstico. Ela avalia aluno? Sim. Não, ela não avalia o aluno, não. Ela quer fazer um diagnóstico da política educacional. Ela não quer saber quanto o aluno tirou, não. Ele quer saber se o currículo que está lá na BNCC e as metas que estão no Plano Nacional da Educação, se elas estão sendo efetivadas dentro da escola. Isso é um diagnóstico. Ela não vai dizer que se o menino passa ou não de ano, não. Mas é especificamente? É especificamente. Ela é uma avaliação de diagnóstico. Ô, professora, o que entra nesse diagnóstico? Oi? Esse diagnóstico, ele vem avaliar o quê? Ele vai avaliar. Ele vai avaliar conhecimento. Mas ele não vai avaliar se o aluno tem. Ele não vai dizer que o aluno tem que tirar 7, não. Ou 8 ou 6, não. Ele quer saber
o nível de desenvolvimento dessa educação. Então, eu tenho uma política educacional, eu tenho objetivos a ser alcançado, certo? Eu tenho metas a ser alcançadas no Plano Nacional de Educação. Eu tenho que desenvolver esse currículo de acordo com as diretrizes da BNCC, e ela quer fazer um diagnóstico se isso está sendo efetivado dentro da escola. Porque quem vai dizer se o menino passa ou não de ano e atribuir são as avaliações dentro da escola. Então, o SAEB é uma avaliação de diagnóstico. Não esqueçam disso nunca. Porque se ela não é de diagnóstico, ela é de formação. E a de formação eu vou atribuir conceito. E não me chega o conceito do aluno A ou B, não. Me chega uma média de acertos por turma e de erros, que eu vou saber aonde trabalhar, o que foi que faltou para o meu aluno chegar àquela competência e àquela habilidade. Então, é de diagnóstico. Então, se eu quero a incorreta, essa daqui está certa. Os instrumentos de avaliação nacional em curso na política educacional brasileira se dão em larga escala. Exato, são avaliações de larga escala, por meio de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Exato. Tá certo essa. Se eu quero a incorreta, essa não é a certa, né? Vamos lá. São exemplos dos testes padronizados do Sistema Nacional de Avaliação Brasileiro. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, certo. O Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, são testes padronizados? Sim, também, né? E a Prova Brasil? Sim. SAEB agora, ela é outra nomenclatura. E o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? São testes padronizados? Também. O índice é teste. Até aqui ele está bonito. O índice é teste. Já está dizendo, não é? Não. Não é teste. É índice. Então, É ele é um índice. percentual. Então, ela está errada aqui nesse negocinho aqui. Ele é índice. Ele está aqui, ó, são exemplos de testes padronizados. Um índice não é um teste. Ele vai levar em consideração ou SAEB e o censo escolar. Mas ele não é teste. Ele é o resultado dos testes. Ele é eu pego Exatamente. o Índice é resultado do teste resultado. e eu vou quantificar isso. Não é isso, Rodolfo? Professor de matemática. Diga, Rodolfo, isso é bullying, que eu sou bem caladinho. Apesar dos processos avaliativos existirem e algum deles serem obrigatórios, a LDB não menciona a aplicabilidade de tais avaliação? Verdadeiro ou falso? Verdade. Verdadeiro. Então, letra C. Fundeb 2018. Considerando que em língua portuguesa o resultado do desempenho dos alunos do 9º ano de uma escola pública na prova Brasil, se é do 9º ano, ele agora, como é o nome? SAEB, 9º ano. Foi o seguinte, então ele vai dizer aqui. Eu tenho 8 níveis nessa prova, que vai do 0, que é o mais elementar, e como eu disse que é a tecnologia ITR, ao mais profundo, onde as questões são mais complexas. Então, eu tenho 26,49 no 0, 8,8 no 1, 19 no 2, 15% no 3, 14,5 no 4, eu acho que é 8,35 no 5, 4,44 no 6, 3,2 no 7 e 0 no 8, que são as questões que eu disse que são as mais difíceis. Vamos lá.
Ao analisar o resultado, a equipe escolar teceu as seguintes afirmativas. Mais de um quarto dos alunos requerem atenção especial, pois ainda não demonstram habilidades elementares que deveriam apresentar nessa etapa escolar. Vamos lá. Cerca de 54,41% dos alunos obtiveram desempenho abaixo do nível 3. Vou ter que contar. Se eu tenho um nível 3 aqui, ó. Ele está dizendo que quantos é? 54. Essa é a primeira que eu vou fazer. Então, nível 3. Abaixo do nível 3, eu vou ter aqui, ó, 19, 8,83 e 24,49. Vou somar. Dá 12. Dá 12 e 1, 13. 12 e 1, 13. Ah, não, peraí, errei. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 2 e 2, 4 e 1, 5. Ele diz que cerca de 54 dos alunos obtiveram desempenho abaixo do nível 3. Não foi 54, foi 52,32. Então, está errado. Terceiro, um pouco mais de 15% dos alunos demonstram desempenho superior aos dos alunos do quarto nível. Então, eu tenho o quarto nível aqui, e ele vai dizer que superior ao quarto nível, eu vou ter 15%. Então, eu vou ter 8,35, 4, acho que é 42, e 3,26. Isso aqui vai dar 15. 7 com 6, 6, 12 e 1, 13. 5, 9, 10. 12 com 13, 15 e 1, 16. 16 é maior do que 15? 16 é maior do que 15, gente? Sim, professora. Letra B aí, a resposta. A primeira a gente não respondeu, né? A gente É porque respondeu vai por eliminação também. Onde tem 2, a pessoa já tira já. certo. Sobra só a letra B. Vamos lá. 2. Eu pego a caneta e coloco aqui no coisa. Então, onde tem 2... A letra A, C e D já seriam eliminadas, professora. Então, onde tem 2? 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Certo. Mas eu ainda quero ver essa letra, se eu não errei essa conta aqui, vice? Do segundo. Cerca de 54,41% dos alunos obtiveram desempenho abaixo do nível 3. Vamos lá. Depois eu vi que talvez eu tenha feito uma conta errada. (8,35) 19. Porque ela chegou tão pertinho. Professora, Eu errei. dá 53,84. Tem certeza? Vamos lá. Eu fiz Tá na não, calculadora do celular. Certo. Tá errado não, professora. Oi? Não errou não. Esse é só um finalzinho, mas tá errado não. Dá 53. Dá 53, né? Vírgula Porque eu vi que 84. eu tinha. Sim. Porque E depois. 84. Porque E depois eu 84. passei o olho aqui, ó. Eu tinha botado, ó. No lugar de botar 26, eu tinha botado 24, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu botei 24. E é 26. Mas não deu 53,84. Certo. 14. Vou fazer, André, que eu sou teimosa. 5 e 4, 14. 7 e 1, 8.
Eu sei bem, professora. 8, 8, 8, 16, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 2 e 2, 3 e 1. Exatamente. Letra B. Agora eu confirmo. É a letra B, que é 1 e 3. Ok? Quando tem Ok. esse tipo de questão, eu sempre faço o seguinte: se diz assim, mais de um quarto é mais de 25%. Mas se eu tenho dificuldade em matemática, se eu sou professor de disciplina, eu vou para a matemática elementar e depois eu volto à questão, certo? 68. A Escola Municipal Aristóteles acaba de receber o resultado do IDEB 2017, 5,1. Sobre esse indicador, é correto afirmar. Letra A. Ao resultado médio do desempenho dos alunos no exame aplicado pelo IDEB, ao resultado da taxa de aprovação de alunos da escola, ao resultado de uma avaliação da infraestrutura da escola, D, ao resultado de um cálculo que consiste na taxa de rendimento escolar, aprovação e as médias de desempenho no exame aplicado pelo INEP. Letra E, ao resultado de um cálculo que considera a nota de avaliação da infraestrutura da escola e a taxa de aprovação dos alunos. Quais são os indicadores do IDEB? Os dois principais. É infraestrutura e ensino? Vamos lá. Eva, Quando eu vou calcular o IDEB, o que é que eu vou levar em consideração? número de aprovados O Sim. censo escolar, os números de aprovados e e a as médias de desempenho do IDEB. do IDEB. Letra D. É. Editado, né? D de dado. Porque eu vou levar em consideração esses dois cálculos. Eu não estou falando só do SAEB aqui. O SAEB eu vou falar como um todo. O IDEB eu vou levar a taxa de aprovação junto com o resultado lá daquela etapa do teste aplicado pelo INEP. Alguma dúvida? Observe o gráfico a seguir. Pronto, estava olhando o gráfico, voando. A evolução da escola Orquídea, quinto ano. A evolução do IDEB na escola Orquídea, quinto ano. Os dados se referem a uma escola real, processado e divulgado pela plataforma QEDU. O nome da escola é fictício. Sobre o IDEB, analise as afirmativas a seguir. Então, ele tem aqui. O IDEB, ele vai ter o 2017, 19, ou 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 19 e 2021. Certo? E ele vai dizer aqui qual foi a evolução dessa escola. Então, ele botou aqui, ó, 4, 4,5. E ele quer saber a evolução. Então, eu vou ter que analisar. Então, a primeira avaliação, eu estou vendo aqui, ó, que era para estar aqui em 4,5. O gráfico da escola é esse, viu? Ó, eu tenho que saber qual é o gráfico da escola e qual é o gráfico de comparação. Então, eu tenho aqui os anos que deveria estar e como ela está. Então, eu tenho aqui, ó, em 2007 ele estava em 5, em 2009 ele caiu, veio para 4,5, depois ele subiu um pouquinho, ficou um pouco acima, e depois ele subiu novamente. Ó. Então, ele
tinham, o IDEB decaiu e começou a subir. Leitura de gráfico. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. É o principal indicador adotado pelo governo federal para traçar metas educacionais ao serem alcançadas por escolas e redes estaduais e municipais. O IDEB é isso? Certo. A ideia central da adoção de metas pelo IDEB é a de obter um maior comprometimento das redes e escolas com melhoria dos indicadores educacionais? Sim, né, Andréa? Também, professora. Terceiro, o indicador expressa exclusivamente uma média de aprendizagem dos alunos a partir dos resultados da Prova Brasil? É exclusivamente a partir da Prova Brasil? Não. Não. Prova Brasil e censo escolar. E agora que eu estou vendo que o gráfico só foi ali para a gente quebrar a cabeça, né? Porque não precisou dele para a questão. Ah, que coisinha nojentinha. Então, qual é Letra C aí. Letra C. Vocês me dão 2 minutos para ir no banheiro? Rapidinho. Vamos lá, agora a gente vai para o Fundeb. Referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é correto afirmar que é um fundo especial de natureza contábil no âmbito estadual? É um fundo que possui natureza jurídica de direito público de âmbito municipal? É um fundo especial de natureza contábil de âmbito municipal? É um fundo... O fundo tem como agente financiador a Caixa Econômica Federal? É um fundo especial de natureza contábil de âmbito federal? Vamos lá? Ele é um fundo contábil. Por que ele é um fundo contábil? Porque ele vai fazer a arrecadação do dinheiro e depois ele vai fazer a distribuição per capita. Isso é fato. Mas qual é o âmbito dele? Estadual, municipal, federal ou federal? Qual é o âmbito do Fundeb? Comecei falando no Fundeb sobre isso. Estadual, porque a cesta de serviço é composta quase que exclusivamente por impostos estaduais. E ele é distribuído pelo número de alunos matriculados na educação básica nos seus respectivos sistemas, certo? 71. Segundo o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, até o 14º ano, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 53 de 2006, que foi modificada, né? Agora é outra, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 202 da Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Referida distribuição se dá a partir do Fundeb, Fundo
de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Regulamentada, ela mudou também a lei, mas os termos, ela não mudou esse caput, não. Por isso que eu deixei essa questão. A respeito do Fundeb, informe-se verdadeiro ou F para falso, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Droga. Desculpa, gente. O Fundeb é de natureza contábil, é instituído no âmbito estadual, distrital e municipal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Dentre outras fontes de receita, os fundos do âmbito de cada estado e do Distrito Federal são compostos por 40% de imposto, do imposto sobre a propriedade de veículos é sobre 20%. 20%. 20%. Eu acho difícil as questões, assim, eu acho a maioria das questões de Fundeb, eu acho questões difíceis. Por quê? Porque eles gostam de pegar muito nos percentuais. A gente tem tanta coisa para se preocupar numa prova para concurso que a gente ainda tem que decorar algumas coisas específicas. É vedada a utilização de recursos oriundos da arrecadação da contribuição social do salário e educação, a que se refere o artigo 5º do artigo 202 da Constituição Federal, na complementação da União dos Estados, na União aos fundos, desculpe. Verdadeiro. Verdadeiro. Primeiro, o salário e a educação é um dinheiro imenso, que as empresas, é um imposto que as empresas pagam aos estados. Ele não vai para a União, ele vai para o estado, e ele não entra na cesta de serviço. E ele é distribuído per capita pelo aluno, mas não é através do Fundeb. Falso. Pelo menos 20% dos recursos anuais totais do fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede. É 20%? É falso, no mínimo 70%. No mínimo 70%. Era 60%, continuava falso no antigo, né? Agora ela passou para 70%. A letra A. Letra A. Gualimp 2019. Os recursos do Fundeb são direcionados para os seguintes níveis da educação. Se é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o ensino superior faz parte? Não. Faz parte. Não faz parte, então não pode. Ele quer o que faz parte. Para todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os programas destinados a jovens e adultos? Certo. Sim. Para o ensino fundamental e médio, reservando recursos para os programas de jovens e adultos? Faltou infantil. Esse aqui, Faltou infantil. ele deixou incompleta. infantil. Está incompleta. Muito bem. Ó vocês, orgulho. Para o ensino infantil e fundamental e reserva recursos para o atendimento educacional especializado? Está faltando o médio. Está E essa incompleta. caixa de banana? Está faltando o médio. E no finalzinho? Hã? Isso aí, tá correto, senhor? E atendimento... Olha, eu vou explicar isso aqui. Ela não reserva recurso para o atendimento educacional especializado. Ela paga em dobro esse aluno. Então, se o censo do Estado ele tem 1.000 alunos cadastrados como que necessita de atendimento, e, aliás, não é atendimento educacional especializado, não. Certo? Também aqui tem outro erro. Se o Estado tem 1.000 alunos com necessidades educacionais especiais, pessoas com necessidades educacionais especiais, ele vai receber por 2.000 alunos.
e não para o atendimento da AEE. A AEE, ela é dentro da escola, certo? Ela é dentro da escola. A escola tem que ter um atendimento educacional especializado. O sistema vai receber por esse aluno, mas não é por esse atendimento. É por pessoa com necessidades educacionais especiais. Então, eu vou receber em dobro. Se eu tenho 1.000, eu recebo por 2.000 alunos, certo? Então, letra C. Não, letra B. Desculpa, gente. Mas foi uma casca de banana. Porque se ele cobre todas as etapas, níveis e modalidades, eu vou direto. Só que atendimento educacional especializado não é modalidade. A modalidade é educação especial. Certo? Gualimp 2019. O Fundeb tem como estratégia distribuir recursos pelo país, complementando o dinheiro aplicado pela União, direcionando as regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa é realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto em nível nacional. O que é que o desporto tem a ver aqui, se é proibido aplicar o dinheiro da educação em desporto? É como se o Ministério da Educação fosse junto com o de esporte aí, né? Esportes ainda. Então, aqui foi uma pegadinha. Pelas secretarias de ensino a nível estadual, por meio das diretorias de ensino e órgãos associados em nível municipal, ou por conselhos criados especificamente para esse fim, em escala federal, estadual e municipal. Conselhos aí, letra D. A aplicação do recurso ela é fiscalizado pelo conselho. E esse conselho ele não só fiscaliza, não. Ele acompanha, ele faz o controle social sobre essa distribuição. Ele quer saber se esse dinheiro está sendo aplicado. (74) CESP. Assinale a opção correta a respeito dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação, Fundeb. Vamos lá. São integralmente provenientes dos fundos de participação dos estados e do município. O Fundeb é só do fundo ou tem uma cesta de serviços? De serviços não, de impostos. Tem os impostos. Tem os impostos. É 20% desses aqui, né? Mas tem uma cesta, tem vários outros impostos. Eu tenho o imposto territorial, rural, IPVA, eu tenho sobre transição, o ICMS, eu tenho vários outros impostos. IPLEX, e vocês não sabem como é que eu chamo. Eu chamo assim bonito quando eu estou na aula, eu chamo IPLEX na hora que eu estou fazendo uma prova. Eu digo, deixa eu olhar se está o IPLEX. Eu fui dizer isso à minha irmã, ela foi fazer uma prova e ficou. Eu não vi que imposto em Pleplex era esse, não. Eu disse, não, mulher, sou eu que chamo, peraí. Que ficou melhor para eu memorizar ele. Deve ser aplicados integralmente na remuneração dos professores da educação básica? Não, eu tenho 70%, e não é para professores, era para profissionais da educação, 70% no mínimo, e vou ter os 30% no máximo de manutenção e desenvolvimento do ensino. A fiscalização de sua aplicação nos estados e municípios é atribuição exclusiva dos tribunais de contas? Eu tenho os conselhos estaduais e também os conselhos municipais. Não é exclusiva, não é isso? Ele vai fazer a fiscalização, principalmente na prestação de contas, mas eu ainda tenho, não é exclusiva deles, não. Porque eu tenho os conselhos. Letra D. São distribuídos aos municípios com base no número de crianças em idade escolar? É isso? É o número de crianças matriculadas, né, não? Mas eu vou chegar lá. São formados com recursos provenientes das 3 esferas? Sim, né, não? Sim. Vamos lá. Isso aqui foi uma pegadinha. Eles, quando a gente diz assim, são
distribuído ao município com base no número de crianças em idade escolar. Não é idade escolar, porque tem que estar no censo. Então, é matriculadas. Aí você diz assim, mas se você não disse que a cesta do Fundeb a grande quantidade de recursos são do Estado e o fundo de participação dos municípios, e o que é que o governo federal tem a ver com isso? A complementação, não é verdade? Então, a complementação, então, são provenientes dessas 3 esferas. União, Estado e municípios. Hã? E ainda tem... Isso aí, professora. Pode falar, Andréa. Eu só estava concordando. Sim, eu entendi que tu estava em dúvida. 75. No tocante aos objetivos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não é correto afirmar. Ele quer que não é. Ela busca promover a igualdade? Busca? Sim. Busca, porque ele vai equiparar a aplicação de recursos. Tem estados que têm mais, tem estados que têm menos, tem municípios que têm mais, tem municípios que têm menos. Aqueles que têm menos, maior complementação. Os que têm mais, menor complementação. Concorre para a universalização da educação básica. Ela colabora com isso? Concorre quer dizer colaborar. Colabora? Sim, sim. Eu tenho mais recursos, eu posso universalizar. O que é universalizar? É o ofertar a quantidade de vagas necessárias para que todos os indivíduos em idade escolar entre os 4 e 18 anos tenham acesso à educação básica mais educação supletiva. Ela melhora a qualidade da educação? Aí. Não, acho que não tem nada a ver com a... Não. Se eu tenho mais recurso, Eu acho que sim. se eu tenho mais recursos, Na teoria, é para melhorar, né? na teoria, para melhorar. Essa questão tem uma pegadinha grande. Tá cheia das pegadinhas hoje, é? Hoje eu tô gaiatinha. Como diz você, não gostei dessa questão. Dou nota 2 para ela. Aí eu ia errar também. Ela vai melhorar sim. Se eu tenho mais recursos, eu pago melhor o professor, eu equipo melhor a escola, eu não melhoro? Se eu for ver o índice educacional, ele não vem melhorando porque tem se aplicado mais recursos na educação, ela melhora sim. Incentiva a valorização dos profissionais da educação? Incentiva? Incentiva. Incentiva. Então, qual é a errada? Eu marcaria a letra A. A errada é a letra A, porque não é igualdade. A universalização. Equidade. Equidade. Porque eu não posso falar de igualdade. Eu disse, busca promover a igualdade. A equidade. Porque eu vou ter mais ou menos o mesmo valor para aplicar no mesmo, como é que se diz? Eu vou ter o mesmo valor de recurso para aplicar no meu sistema de ensino. Isso dependendo do número de alunos. Por que não igualdade e equidade? Porque tem outros fatores que vão influenciar a igualdade. Porque, por exemplo, São Paulo tem mais recursos do que João Pessoa, porque tem mais arrecadação, e o governo federal complementa. Mas isso quer dizer que o desenvolvimento da educação ela é melhor lá ou aqui? Vai depender de outros fatores. Então, eu não posso falar sobre igualdade, porque tem vários fatores culturais, econômicos e sociais que vão impactar. Então, eu não busco promover a igualdade, e sim a equidade, o ponto de partida seja o mesmo, as condições sejam a mesma. Ok, gente? Pegadinha aqui. Gente, Ok. muito obrigado ao pessoal que está hoje aqui comigo. Eu vou parar aqui a gravação. Gostei demais da presença de Andréa, como sempre, muito participativa.